Quando se fala na recuperação de alguém que esteja sob influxo de alguma espécie de entorpecente, é útil trazer à baila a questão da dificuldade que essa pessoa pode estar enfrentando para perceber o risco que ela está correndo e que, naquele momento que ela está sob aquela busca, ela pode estar avessa à consequência que aquilo vai trazer, ao malefício para ela. E essa é uma realidade corrente. Tinha um rapaz que ele estava começando a se envolver com droga e uma pessoa notando que ele estava alheio e se envolvendo com essa situação quando ele sofreu um acidente em que ele estava com colegas, haviam bebido, usado entorpecente e ele acabou parando no hospital e foi dada a orientação que ele estava numa condição em que seria pedido que ele fizesse algum trabalho reabilitante junto ao drogado para despertar a consciência em relação ao caminho que ele estava seguindo. E, com a ajuda de um juiz, foi incumbido como pena para ele, haja visto ser de menor, ele trabalhar por um período de 3 meses numa clínica em atendimento ao drogado. E quando ele aceitou de bom grado, até achou que a pena tinha sido fraca, aceitou feliz, não, então eu vou fazer esse trabalho, cumprir essa pena, de boa. E aí ele foi para uma determinada clínica e ao confrontar esse contato com o drogado, ele começou a perceber a gravidade do que a droga faz com a pessoa. Recebendo pessoa alterada, comprometida, alheia e com o neurônio danificado por causa do vício, ele foi percebendo o risco que ele estava correndo e aonde a pessoa que mexe com droga fatalmente chegaria. No término desse período, os 3 meses em que ele foi fazer essa experiência de atendimento, ele decidiu que ele queria continuar aquele trabalho. Porque ao cuidar de um dependente químico, ele esqueceu da droga. Se recuperou daquela dependência que ele estava carreado já nela e decidiu que seria médico psiquiatra para cuidar dessa situação. E foi mostrado para ele que no astral ele se comprometeu a trabalhar aqui como médico psiquiatra para levar esse auxílio a quem precisasse. E quando ele se envolveu com droga, foi um desvio de rota. Ele,
que tinha se comprometido a esse caminho para cuidar de quem precisasse nesse sentido, ao enveredar pelo caminho do vício, desviou a rota que poderia comprometer, porque quando eu desvio uma rota, eu estou comprometendo o passado, onde eu havia selado aquele trabalho no bem, eu estou diluindo o presente, porque eu estou desperdiçando ele numa atitude que depois eu vou ter que consertar, e eu estou prejudicando o futuro também. Haja visto que, com aquele desvio de rota, o futuro é impactado. Daí, quando ele fez esse desvio de rota, ele poderia ter seguido esse caminho com a consequência que teria e perceberia lá na frente, desencarnado, que ele desviou a rota, prejudicando o que ele havia falado no passado, no pregresso, entornando o leite no chão do presente dele e assolando, fazendo com que o futuro dele se perdesse. E isso pode acontecer, e a diretiva seria: qual rota eu optaria? Na minha conjuntura atual, estaria infiltrado algum desvio de rota que precisaria ser corrigido? Tinha uma senhora que ela tinha um casamento de 40 anos e o marido conheceu uma moça bem mais jovem que foi procurar o serviço dele na empresa. Ele começou a dar assistência para a empresa dela e se enveredou pela teia dela sedutora, e ela acabou tirando ele da esposa. E foi mostrado para ele que esse envolvimento foi passional, foi algo por uma questão física, passional, que ele se sentiu atraído por essa jovem, comprometendo, colocando a perder um relacionamento de 40 anos que ele havia feito o acordado para aquela vilegiatura. Daí, chegou num ponto que, quando ele despertou para a realidade, a jovem não aceitou o término, pegou uma espátula que estava na frente dela e agrediu ele no abdômen, perfurou o estômago dele. Ele ficou sangrando numa poça no chão e ela, apavorada, saiu correndo. Bateu o carro, foi lançada longe, fraturou perna, braço, ficou com hematoma pelo rosto todo, devido a um instante de desvio de rota. Daí o risco, quando, por um momento, eu perco a rota que eu deveria seguir. Por isso, quanto antes eu puder, eu preciso buscar o caminho de volta. Uma vez que a rota se perdeu e que eu percebo que precisa pegar esse fio da meada de novo, é imprescindível que eu pegue essa rota e siga por ela. Aquela que vai me levar ao desincumbimento do que foi assumido por mim. E quando se fala na questão de entorpecente, se a pessoa é tímida e recatada, o risco dela é maior para enveredar por esse caminho. Haja visto que, quando ela fuma e usa droga, ela se sente animada, desinibida. E
acaba que ela vai ter uma exploração do espírito sofredor também na fraqueza dela, haja visto que esse espírito sofredor tenta desafiar a pessoa na fraqueza dela. Então ele percebe que a pessoa é tímida, é recatada, tem dificuldade para relacionar. Ele acaba induzindo a pessoa a usar algo que vai deixar ela animada, desinibida, facilitar o relacionamento dela de forma ilusória. Porque daí ela associa com uma melhora de comportamento, de interação, de como ela se sente junto ao outro. E acaba tendo a impressão que usar aquele entorpecente é um benefício para ela. Ao passo que aquele uso é a revelia, está gerando uma dependência e terá um comprometimento que vai entornar o caldo. E nessa questão da atuação do espírito sofredor, é preciso estar atento, porque quando a pessoa já está enfrentando um problema emocional, como se sentir inibido, tímido, com dificuldade na interação, ao dormir isso recrudesce, visto que o obsessor aproveita a hora que a pessoa está afastada do corpo físico e, qual sereia da perdição, joga sobre o encarnado em desdobramento seu encantamento sinistro ou a sugestão infeliz. Quando esse adolescente desperta, essa impressão infeliz repercute intensamente sobre o psiquismo dele, o afligindo. Daí a necessidade da pessoa buscar uma oração antes de dormir, pedir para o seu mentor o levar para um local de aprendizado, de trabalho no bem. Porque como o caso desse rapaz, que quando ele foi trabalhar ajudando quem estava no vício do entorpecente, ele foi esquecendo do próprio vício e foi despertando para o que ele havia acordado antes de vir para essa vilegiatura. O que o auxiliou aí fazer o desligamento do vício e a relembrar o que ele havia selado em termos de trabalho no bem para essa vilegiatura foi precisamente trabalhar no bem, ajudando, estendendo a mão para quem estava naquela situação símile a que ele havia caído ao desviar sua rota.